Olá, vamos rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Fortaleza nossa, que no mistério pascal estabeleceste a nova aliança da reconciliação, concede que quem renasceu na comunhão do corpo de Cristo demonstre em sua vida a fé que professa. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Desça como a chuva a tua palavra e se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. A palavra de Deus, conforme São João, capítulo 20, iniciando pelo verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. E estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. E respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Olá, gente querida. Vamos orar e dizer juntas: Aleluia, Cristo está vivo. Oramos hoje para afastarmos a dúvida que nos prende em um mundo de medo e celebrarmos que temos um grande sumo sacerdote que ressuscitou dos mortos para nos dar esperança inabalável e salvação eterna. Oro em nome de um Deus Pai e Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém. Apesar de sinais de melhoras em termos do número de pessoas que morrem, ainda vivemos uma pandemia. A Organização Mundial da Saúde ainda não definiu como terminada a pandemia. Ainda necessitamos manter cuidados básicos e alguns protocolos. Não obstante a esse contexto, tem sido possível voltar às atividades presenciais e, muito especialmente, sentir novamente a riqueza do encontro com o outro, do encontro que nos fortalece, do encontro que nos junta no mistério da fé que reiniciou nesse tempo de Quaresma e segue na Páscoa. A história da Páscoa também nos desafia os nossos sentidos. Os discípulos ainda não conseguem acreditar nos olhos quando vão ao túmulo e encontram vazio. Depois que Maria Madalena viu que a pedra havia sido retirada, eles estavam lutando para entender o que havia acontecido. Ela viu um homem em pé na frente dela oferecendo consolo, mas cegas pelas lágrimas ela não conseguia ver quem era. Depois de ouvir a sua voz do Senhor, ela foi capaz de reconhecer e voltar a encontrar os outros e contar da ressurreição do Cristo. Aleluia, Cristo vive e Ele está no meio de nós. A visão e a informação não foram suficientes para os discípulos. E eles decidiram ir ver a tumba por si mesmos. Com certeza, assim como Maria havia dito, a tumba estava vazia, exceto as roupas em que Jesus havia sido embrulhado. Mas a história não terminou ali. Jesus não permite que a história termine por ali. Jesus começa a confortar e tranquilizar o grupo dos discípulos que eles vão ficar bem e que não estão sozinhos. A paz seja com vocês, foram as palavras que ouviram quando Jesus apareceu diante deles. Compreendo que a fé deles era instável. Jesus mostra suas feridas nas mãos, nas laterais.
Ele soprou neles e deu-lhes o dom do Espírito Santo. Cristo foi ao seu povo para que eles soubessem que não haviam sido abandonados. Tomé não estava para aquele primeiro encontro com Jesus. E assim como narraram, apareceu especialmente fantástico tudo, mas ele simplesmente não podia acreditar que o Senhor lhes havia sido devolvido fisicamente, mesmo que apenas um breve momento. Assim, muitas pessoas lutam com a presença contínua de Jesus após a ressurreição. E como Tomé, estão sempre procurando provas. O grande pastor Martin Luther King dizia: dê o primeiro passo na fé. E você não precisa ver a escada inteira, basta dar o primeiro passo. A coleta desse segundo domingo de Páscoa nos convida a mergulhar mais profundo nesse mistério da fé, que é fortaleza, que é mistério pascal, que estabelece nova aliança de reconciliação, que concede que quem renasceu na comunhão do corpo de Cristo demonstre em sua vida a fé que professa. Podemos testemunhar o Deus vivo por causa daqueles que o viram. Os discípulos atestaram: Jesus ressuscitou. Primeiro pela a confusão da ausência na tumba e depois fortalecendo a evidência do Cristo ressuscitado por meio de suas visitas. Eles foram capazes de contar aos outros sobre as feridas e o seu corpo. Irmãos e irmãs, a Páscoa de Jesus nos confere responsabilidade e compromisso na missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Somos todas enviadas a dar testemunho da ressurreição do Cristo, que constrói nova aliança e aliança de reconciliação. Jesus volta ao encontro dos discípulos que estavam de portas trancadas, com medo. Recorda a eles que a missão continua. A Páscoa de Jesus nos faz sentir as dores e o sofrimento do mundo. E por isso precisamos nos comprometer, nos envolver com a missão de Deus. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Precisamos reconhecer que Jesus vive e cuida de cada qual de nós, de nossas feridas, de nossas dores. Deus é Deus conosco encarnado em todos os momentos. Precisamos reconhecer o Jesus ressuscitado nas pessoas feridas e vulneráveis deste mundo. Ainda a Páscoa de Jesus se renova a fé. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus ressuscitado fortalece a nossa fé. A fé na ressurreição nos transporta do medo para a liberdade e paz para seguir o Cristo que vive e está no meio de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, que a Páscoa renova nossa fé. A Páscoa renova nosso compromisso. A Páscoa renova nossa esperança no Deus que é Pai e Mãe, Filho e Espírito Santo e cuida de nós todos e qualquer momento. Amém. Cheguei em paz na companhia mansa do meu violão, da estrada que de vez em quando é quase solidão. E ainda constam tantas coisas que não cabem na razão. Cheguei em paz, te trouxe quantas flores minha voz puder cantar, e a história dos amores que ainda vão florar. Um lenço de lindas lembranças se você chorar.
palma da mão. Embora o mundo tantas vezes tenha me dito não, mas nada impedirá o que é soberano e vem do coração. O rio da vida tem que correr. Cheguei em paz e as minhas canções são pra você. Cheguei em paz, te trouxe quantas flores minha voz puder cantar, e a história dos amores que ainda vão florar. Um lenço de lindas lembranças se você chorar. Da mão. Embora o mundo tantas vezes tenha me dito não, mas nada impedirá o que é soberano e vem da emoção. O rio da vida tem que correr. Cheguei em paz e as minhas canções são pra você. Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast Mensagem de Fé e Esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.